nos corredores do varejo. Esse é o podcast da Front Pesquisa com produção da WP Cons. É um lugar onde semanalmente nós recebemos profissionais do mercado varejista shopping center para falar sobre vários assuntos, sobre tendências, sobre gestão. Então hoje eu estou aqui com o Eduardo Terra, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. É um prazer te receber aqui e obrigada por aceitar nosso convite, Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conta um pouquinho sobre você, sua trajetória profissional e qual é o seu papel na SBVC. Obrigado, Juliana. Obrigado, Thaís. Prazer estar com vocês aqui nessa conversa. Eu vou completar aí ano que vem 30 anos de varejo. Uau! Né? Falando um pouquinho de toda essa história. Falando dessa história de uma maneira resumida, né? Eu comecei a minha vida no varejo sendo varejista, de fato, né? Empreendendo na época com lojas de moda feminina com a minha mãe. A gente chegou a ter 5 lojas de moda feminina. Isso durante 3, 4 anos. Eu tinha muito pouca idade, tinha 18, 19 anos, na faculdade ainda. E durante a faculdade eu percebi que eu gostava de varejo, mas não de ser varejista ainda. E no final da faculdade fui para um segundo ciclo profissional, que foi um projeto que estava iniciando na USP, na Faculdade de Economia e de Administração na USP, a FEA, chamado Provar, que era um programa de varejo. O varejo ainda estava se formando no Brasil. O varejo antes de 94 não tinha muita expressão, né? Naquela época de inflação descontrolada, né? E acabei me aproximando desse programa. Era um programa ainda um pouco acadêmico, né? Mas que desenvolvia estudos, livros, pesquisas, enfim. E comecei a me aproximar, a fazer projetos em conjunto, enfim. E me apaixonei por aquilo. Fiz um MBA, logo que eles começaram, fiz um mestrado e me aproximei desse mundo mais de educação e acadêmico. E veio a onda da educação executiva no Brasil, e eu me tornei professor dos programas de pós-graduação, de MBA, comecei a cuidar dos programas internacionais, sempre em varejo, né? Veio o MBA de varejo, na época da FIA, e, resumindo uma história longa, lá eu acabei ficando por 15 anos, né? Sempre formando executivos de varejo, nos módulos internacionais, nos programas de pós-graduação, de MBA, fazendo alguns projetos de consultoria, trabalhando com pesquisa acadêmica, escrevendo livros, enfim. Mas, naquele momento, eu já era meio que um estranho no ninho. Eu sempre tive um pé mais no mercado do que na academia. Eu tinha uma relação muito forte com as empresas. E aí eu fui para o meu terceiro ciclo, que é onde eu estou hoje, que é um ciclo de conselhos de administração, palestras, programas internacionais e o mundo institucional. Então, respondendo à tua última pergunta, eu vou completar 8 anos como presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Estou no meu último mandato, fui eleito para o meu último mandato. A SBVC é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve aí hoje 12 estudos técnicos sobre varejo. O principal deles é um ranking das 300 maiores empresas do varejo brasileiro, que também vira um prêmio, e esse ranking se tornou referência no Brasil. A gente consegue listar as 300 maiores empresas, os marketplaces, os e-commerces, e fazer uma série de outros estudos que ajudam o setor a ter mais informação. Então, esse é o meu trabalho institucional. Fora isso, eu estou em diversos conselhos de administração, como o do Grupo Boticário, da Ipiranga MPM, da Pets, né? Do Grupo Savenhago, que é uma rede forte de supermercados do interior. Acabei de encerrar um ciclo na Extra Farma, né, que é uma rede de farmácia. Estou no Grupo AgroGalaxy, que é um varejo agro, que abriu capital. Então, para listar algumas das empresas,
Sou sócio da BTR Varese, que é uma empresa que eu ajudei a fundar e que leva executivos para a China, Israel, Vale do Silício e principalmente para a NRF, para destinos onde o varejo está passando por transformações. E também sou sócio de uma Venture Capital que investe em startups de varejo que também ajudam aí a transformar as empresas varejistas. Então, isso é um pouquinho da minha vida. Soma disso tudo vai fazer... Tem 29 anos, ano que vem faz 30 anos que eu estou nessa trajetória aí de varejo. Eduardo, eu vou começar então, vou fazer uma provocação para você. Eu já conversei com algumas pessoas da área do varejo que reclamaram que varejista tem dificuldade para ir para o mundo acadêmico, tem dificuldade de investir em informação. Eu queria saber se você compartilha dessa opinião também, ou se você vê isso de uma forma diferente. Como é que você vê esse intercâmbio entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho? Isso é verdade e não é, né? Onde que é verdade? De fato, o varejo como setor, ele ainda é um dos que menos tem informação estruturada, menos tem trabalhos acadêmicos no Brasil, né? Por Então, quê, hein? porque ele acabou atraindo, no mundo acadêmico, pesquisadores, professores, enfim, menos interesse em estudar, publicar. Então, esse é um lado, né? Muito menos do que bancos, do que o agro, do que indústria, enfim. Talvez por ser um setor que durante anos foi visto como um setor, não que isso seja verdade, né? Eu acho um setor hoje extremamente complexo, de altíssima tecnologia, e por esse motivo ele tem que ser estudado, sim, mas ele sempre foi visto lá atrás como um setor mais operacional, mais tático, menos complexo e que, portanto, merecia menos luz da academia, né? Agora, para quem quer ir e estudar, isso é uma oportunidade, né? Porque ele é muito mais um oceano azul para se pesquisar, tem muito menos livros, tem muito menos textos, artigos, materiais técnicos do que outros setores. Então, acho que tem os dois lados para a gente colocar aí da questão. E acho que esse momento é um momento crucial também de mudança no varejo, no sentido de que a digitalização traz um comportamento de compra diferente e acho que traz um desafio para o varejista tradicional sobre como entender o negócio, como pensar nos canais. Como que você vê isso? Não, eu até me considero um estudioso, um pesquisador e um apaixonado pelo varejo, eu sempre gosto, como professor e pesquisador, de colocar isso de forma didática em ciclos, né? Então, se a gente for olhar o varejo brasileiro, até 94, né, aquilo era um bicho completamente atípico, diferente, que era aquele Brasil de inflação de 60% ao mês, tal, que é um pouco do que a Argentina está vivendo hoje. Não dá para chamar aquilo de varejo, né? Se comprava por 10, se vendia por menos de 10, mas para receber à vista, vender, enfim, era uma loucura. Em 94, eu costumo dizer que a data de 1º de julho de 94 é a data de nascimento do varejo brasileiro do jeito que a gente conhece, que é aquele varejo de uma economia estável, onde algumas questões como estoque, ruptura, perda. Então, hoje, quando você fala em 1% de perda, 1,5% de perda, isso é muito dinheiro. Se você falasse em 1,5% de qualquer coisa naquele varejo pré-94, ninguém ia te dar atenção, porque numa inflação de 50%, 60% ao mês, 1% não era nada. Então, os ganhos financeiros superavam qualquer ineficiência operacional. Então, 94, até a pandemia, né? Então, a pandemia começou em 19, a gente teve ciclos diferentes, crises econômicas, enfim, mas o varejo foi andando. Em 19, em março de 2020, na verdade, né, quando começa a pandemia, quebra-se um ciclo, porque ali a gente já vivia, assim, um certo início de digitalização, né? A digitalização não começou em 2020, ela vinha já há algum tempo, mas para dar alguns números, né? As vendas digitais, como um total das vendas de varejo, naquela fotografia de março de 2020, a gente falava na faixa de 4%.
4% do que se vendia no Brasil era por algum tipo de dispositivo digital, por e-commerce. A partir dali, houve uma bruta aceleração, né? Então, o que a gente costuma dizer é que a gente andou anos em questão de meses, e aí sim, né, esse período que ainda não acabou, agora a gente começa a entrar numa estabilidade, mas dá para dizer que a gente andou 2 anos, então março de 20 a março de 22, muita coisa. Então, a mesma foto que foi tirada em março de 20 com esses 4%, virou 12% em março de 2022. Então, foi um salto. Não só de e-commerce, mas de outras coisas. Então, a chamada jornada de compra do consumidor, né, que acho que vocês conhecem bem, né, aqui na Front, quer dizer, estudam isso também, ela talvez tenha passado por uma grande transformação. A maneira com que as pessoas pensam a loja, vão à loja, pensam produtos, pensam serviços, mudou completamente. Primeiro, cada vez mais não é mais o consumidor que vai à loja, é a loja que vai até o consumidor, né, usando redes sociais, WhatsApp, CRM e uma série de outros dispositivos. Quer dizer, a jornada ela foi invertida com a digitalização. Então, não é só canais digitais que fizeram parte dessa agenda de mudança, né? E para quem acha, para concluir essa questão, que a pandemia foi uma alavanca única e que agora a gente vai entrar numa linha reta, não imagino que vai ser o 5G, né? Que se inicia agora no Brasil, né? Estamos gravando esse episódio em agosto de 2022. Algumas cidades já estão iniciando o 5G. São Paulo, principal cidade do Brasil, começa nessa mesma semana. E o 5G, para os principais especialistas, eu tive algumas vezes na China, falando com especialistas de 5G um pouquinho antes da pandemia, e 5G tem tudo para ser uma alavanca mais forte ainda do que foi a pandemia, em termos de alavanca de digitalização, onde as pessoas vão estar ainda mais conectadas, as lojas, as coisas, ou seja, o que a gente assistiu nesses 2 anos, vem um outro tsunami digital por aí. Acho ótimo que você entrou nesse assunto, porque é um assunto fascinante e, ao mesmo tempo, que eu sinto que é difícil de tangibilizar. O que muda de verdade? E você tem esse histórico de ter contato com outros países que estão em momentos mais avançados do que o nosso. Conta para a gente o que, na prática, vai mudar no varejo com o 5G? Ótima pergunta, porque as pessoas ouvem, imaginam, mas tem pouca gente explicando o que muda na prática, né? Sim. É óbvio que há uma mudança de velocidade, ela é importante, não vamos minimizar, então, e a velocidade tem sido relevante para muita coisa, então, hoje a gente consegue, de fato, ter o streaming, né? Que é você assistir coisas em tempo real. Então, a gente avança nessa agenda ainda mais, a gente está falando de uma velocidade de 30, 40, 50 vezes maior da que a gente tem hoje, mas vamos deixar isso num segundo plano, tá? Vamos falar na questão da latência, tá? A latência é a variável-chave para entender o quanto o 5G vai ser disruptivo. O que é a latência? A latência é o tempo de resposta do sinal, certo? Uhum. E a gente sabe, porque todo mundo já ouviu um dia falar do tal do delay, né? Aquela famosa figura do Jornal Nacional, né? O repórter falando com o estúdio, aquele delay é um tempo de resposta de sinal, certo? Aquilo é latência. No 5G, a latência vai a um nível não perceptível mais para a gente, certo? Tá bom, mas o que isso muda? Eu não assisto mais o Jornal Nacional, então tá bom. Não estou falando mais de televisão, eu estou falando de outras coisas. Então, vamos lá. Drones. Fala-se entrega por drones há um tempão, por que não viabiliza? Porque tem latência. Então, enquanto existe latência, ninguém vai investir pesado em pouca precisão de colocar coisas de valor para que drones entregam, se a latência pode fazer drones se esborracharem
em coisas a todo momento. Então, drones. Carros autônomos. Legal, por que não escala? Porque tem latência. Porque um desviozinho de tempo de sinal pode fazer um carro não fazer uma curva, não desviar de alguma coisa, e isso não permite que um carro autônomo escale. Cirurgias remotas, olha que coisa legal, saúde para todos, né? Então, o 5G tem uma coisa social que me deixa, eu não consigo não ficar empolgado com ela, né? Porque você consegue operar uma pessoa que está lá no meio da Amazônia, com um cirurgião que está em São Paulo, né, com um médico que está lá assistindo, mas que quem tem a inteligência não precisa estar lá em loco, né? Porque sem a latência você consegue pilotar o mesmo equipamento que hoje é robótico, mas por internet daqui. Então, cirurgias, carros autônomos, drones, né? E um monte de outras coisas, o mundo vai se tornar absolutamente conectado e em tempo real, sem a latência. Outra coisa, o 5G, ele tem várias faixas de frequência, e ele tem desde faixas que vão tornar processos rápidos e sem latência, até frequências que a gente chama de LoRa, que são low range, que são de longas distâncias, que vão democratizar ainda mais o acesso à internet, que hoje é um problema no Brasil. Então, uma coisa é você estar num grande centro e falar em 4G, certo? Cobertura de 4G. Outra coisa é você pegar um carro e começar a viajar pelo Brasil, é sombra atrás de sombra, atrás de sombra. O Brasil não está conectado de verdade, certo? Então, aí, quando você fala de carga, quando você fala de gente, né? Quando você fala de conteúdo ou de compras, a gente não tem um Brasil conectado de verdade, apesar da gente ter números sensacionais de acesso à internet. Então, o 5G vai esparramar internet no ar. Então, num período aí de 2 a 5 anos, internet vai ser oxigênio, né? Sem fio. Então, imagina que isso vai fazer com que a gente tenha consumidores numa jornada ainda mais digital, mais barata, tá? Coisas, né? Um fone, um carro, um produto, um equipamento, a geladeira, né? Tudo vai ter um IP e uma conexão. Então, a gente vai conectar tudo a todos a um custo muito mais baixo, uma velocidade mais alta, sem delay. Então, esse é o potencial de um mundo que, quando a gente olhar para trás, a sensação que a gente vai ter era quase da sensação da TV preto e branco por um 4K, tá? Em termos de contraste, para que a gente possa olhar velocidade, latência, e isso dá para a gente projetar a ver, de fato, diferença em 2 anos, transformando esse mundo em 5. Por isso que a gente olha que essa alavanca de digitalização ela começa agora e deve ter uma aceleração daqui para os próximos 5 anos. Ótimo, porque essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, quanto tempo que ia demorar esse processo de transformação. Agora, uma vez que a gente sabe que isso deve demorar entre 2 e 5 anos, como é que você vê as empresas varejistas se preparando para essa transformação? Porque, de novo, muda tudo na forma delas se relacionarem com o consumidor, né? Ótimo ponto. Sim. 2 coisas têm me preocupado, aí principalmente na minha vida de conselho de administração, ou na minha vida fazendo as palestras, ou conversando, dando as entrevistas. Primeiro que há uma falsa ideia de que agora vem uma tranquilidade e uma desaceleração, tá? Na verdade, na minha visão, ela é absolutamente momentânea, acabei de explicar o porquê. Certo? Segundo, o gargalo hoje de transformação não tem sido mais tecnologia, tem sido gente, né? Gente no aspecto de cultura, de mindset. Então, respondendo o teu ponto, as empresas devem se preparar cuidando das pessoas, da cultura, né? A maior parte das empresas ela é formada, principalmente no seu topo, fundadores, acionistas, diretores, gerentes, né? Por pessoas de gerações
mas são jovens há mais tempo, eu costumo dizer, né? Então, boa definição. gerações, alguns baby boomers, geração X, como eu, né? Mesmo geração Y, né? E lá na base a gente tem a geração mais jovem, que é chamada geração Z hoje, né? Então, esse imbróglio geracional faz, principalmente as gerações mais antigas, elas não são gerações nativas digitais, né? São gerações que imigraram para o mundo digital. Então, quando você olha todo esse movimento, o gargalo é ela mesma. Então, ela não olha para tudo isso e entende, né, que a aceleração vai continuar existindo. Então, esse, na minha visão, é o maior perigo que as empresas podem correr, quer dizer, o próprio gestor, o próprio fundador, o próprio executivo ser o freio para o processo de transformação. Mas como que você resolve isso? Não resolve, né? Com evangelização, conversa, sensibilização, conteúdos como esse que a gente está gravando aqui. As pessoas querem entender, né? Mas tem muita dúvida. É tudo muito rápido, né? O mundo tem se transformado numa velocidade maior que a nossa capacidade de cognição. A verdade é essa. Sim. Né? Então, você fala hoje em metaverso, você fala em 5G, você fala em inteligência artificial, você fala em uma série de coisas que a gente vai ficando para trás, ou com uma sensação de ficar para trás. Então, parte desse processo a gente tem que ir ensinando, mostrando e trazendo as pessoas de volta para o jogo. E o primeiro desafio é não resistir, né, é aceitar e depois tentar entender. Eu tenho usado uma frase desde que faz 5 anos que eu abracei essa causa da transformação digital, né? Desde a primeira vez que eu fui algumas vezes para o Vale do Silício, fui 5 vezes para a China, recentemente eu estive em Seattle, Israel, que são os grandes polos de transformação digital do mundo e do varejo, né? E desde que eu abracei essa causa, eu tenho dito o seguinte: a transformação digital do varejo ela nos dá 2 opções: se desesperar ou se apaixonar. Eu tenho dito que se apaixonar é melhor e mais fácil, né? O desespero não leva a nada. E eu vejo muita gente desesperada, né? Quer dizer, o desespero no sentido de isso não é para mim, isso eu não entendo, isso não vai dar certo, e o mundo está aí, né? O metaverso, para dar um exemplo, até um ano atrás, a gente mal usava essa palavra, né? Sim. E hoje tem casamento acontecendo no metaverso, tem processo de seleção. A Ambev fez um processo de seleção de estagiários no metaverso. Sim. Então, é uma realidade, claro, uma realidade que vai sendo construída e que vai fazendo parte do nosso dia a dia, né? E assim a gente tem que ir aceitando e entendendo. Você viu algum exemplo bacana de uso do metaverso no varejo recentemente? Quer dizer, recentemente, Sim. óbvio que é recentemente, né? Mas você tem algum exemplo legal para contar para a gente? Porque a gente entrevistou há um tempo atrás aqui o Diego Colli, que agora eu não lembro se acho que ele é CCO da Pampili e criaram o NFT, enfim, eles foram, de certa forma, até onde a gente viu, ou a gente acompanhou, precursores aqui no Brasil nessa entrada nesse universo virtual. Mas eu tenho a impressão, eu tenho acompanhado o movimento de algumas empresas, tenho visto muitos influenciadores indo para esse universo, mas tenho visto pouca iniciativa no varejo. Você estuda muito mais esse movimento, acho que você tem algumas coisas legais que você pode contar aqui para a gente. Não, tem muitas e tem no Brasil, inclusive, todas, claro, testando, não tem ninguém transferindo seus negócios para o metaverso, né? Mas basicamente hoje a gente olha o metaverso como 2 formas de você fazer negócio. Uma delas, ainda um pouco distante, é você pensar o metaverso como uma versão turbinada 4.0 do que a gente chama hoje de e-commerce, né? Então, o e-commerce, você ir lá num www.algumacoisa.com.br, é uma experiência de compra, normalmente com pouca experiência, né? Ela tem comodidade, tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem preço, mas não tem experiência. Quer dizer, não dá para comparar
uma experiência no e-commerce com uma experiência que você tem em loja, que ela é muito mais sensorial, ela tem muito mais interação, enfim. Então, as tentativas de olhar o metaverso, o Walmart fez uma muito bem sucedida, que ele apresentou em alguns eventos, a NRF mostrou, o Web Summit de Lisboa mostrou, que é uma loja do Walmart no metaverso, que é você, através dos dispositivos, o metaverso, para você ter a experiência completa, exige alguns dispositivos como óculos de realidade virtual. Então, imagina que com óculos de realidade virtual você entra numa espécie de loja que você interage com um avatar, que é uma atendente, você tem uma espécie de carrinho, você enxerga a loja, você interage com os produtos, tem personalização. Quer dizer, é quase que a experiência metaverso é a ideia de você emular o nosso universo de forma virtual, né? Trazer aquilo que é real para o mundo virtual. Então, quase que a experiência que eu teria numa loja, eu consigo levar para o mundo digital. A H&M, uma empresa de moda, também fez algo parecido. Então, esse é um caminho. O caminho mais testado hoje não é esse. O caminho mais testado é você usar as plataformas que hoje têm muita audiência no metaverso, que são muitas. Então, eu estou falando das plataformas, algumas de games, muitas delas frequentadas por jovens, adolescentes. Então, nós estamos falando de Roblox, nós estamos falando de Fortnite, enfim, né, que você tem muitos... A gente tem um dado que fala que já 6% da população brasileira já está no metaverso, né? Por meio dos games, provavelmente. Principalmente pelos games, né? Então, jovens que frequentam Fortnite, um Roblox, né? E aí, nessas plataformas, tem acontecido muita coisa. Então, a Havaianas construiu uma ilha no Fortnite, que você interage, pode ir lá, seu avatar pode comprar produtos da Havaianas. Ela lançou uma coleção vinculada ao Fortnite. A Renner, faz 30 dias, lançou uma loja no Fortnite, né? O Boticário, que eu faço parte do conselho, fez uma iniciativa também numa outra plataforma que não foi o Fortnite, né? Que é o Avacan, construindo uma loja também, e aí fez um baile de carnaval no ano passado no Avacan, que é uma plataforma também de metaverso, né? Então, tem algumas tentativas, sim, inclusive no Brasil, acontecendo, né? Lembrando que o metaverso é como se fossem planetas diferentes, eu citei alguns deles, e em cada um deles tem realidades diferentes, interfaces diferentes, moedas diferentes, e aí por isso que a gente ainda tem esses exemplos meio que dispersos acontecendo, e esses exemplos que eu citei são muito mais iniciativas de marketing, tá? Do que iniciativas de canal, tá? Então, ninguém está lá querendo vender através do metaverso, é muito mais de você ativar sua marca, né? Fazer um trabalho de sensibilizar aquele público mais jovem que está lá. Agora, aonde isso vai parar, que tamanho isso vai ter, ninguém ainda sabe. Quando você deu o exemplo das lojas que simulam a realidade com vendedora virtual, que sou avessa aí em loja, já pensei, nossa, não é para... Não, odiei, porque eu fiquei pensando, eu não gosto nem de interagir com vendedora na realidade, eu não quero um lugar que eu tenha que interagir com o vendedor no universo virtual. E aí fiquei pensando... Você quer continuar comprando bonitinho ali, fazendo sua pesquisa. Sem ter que falar com ninguém, chegar lá, escolher o produto, tal, sem ter que conversar com ninguém. Aí fiquei imaginando, né? Talvez o metaverso possa trazer em algum momento solução para pessoas como eu, que não gostam muito de fazer compra. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é como é que você tem visto a preocupação com monetização dessa entrada no metaverso? Existe essa preocupação? Ou essas iniciativas todas, elas estão muito mais num sentido de experimentar o canal sem expectativa de retorno? Ou se tem uma expectativa de retorno, como é que é essa expectativa? Até tem me surpreendido, tá? Diferente de outras iniciativas digitais, onde primeiro você gera audiência para depois ver como é que você vai monetizar, tem sido muito esse ciclo, né? Na digitalização. No metaverso tem sido até um pouco diferente. Por quê? A lógica é o seguinte, vou pegar um exemplo da Adidas, tá? Que lançou uma coleção
de tênis para avatares do metaverso. E onde é que está o raciocínio dela? Se cada vez mais jovens estão dispostos a ficar muito tempo em plataformas do metaverso, socializando, e isso é, ao invés de sair sexta e sábado à noite para o mundo real, numa festa, ele vai ficar sexta e sábado numa plataforma de metaverso, também socializando numa festa, só que lá ele é um avatar, certo? Uhum. Esse avatar socializa. E esse avatar existe e se veste. E aí a pergunta é, se ele tiver que investir alguma coisa para se mostrar, e isso as pesquisas mostram que ele também tem essa necessidade de ser diferente, o avatar também se veste, se produz, ele vai investir num tênis no mundo real ou no metaverso? E a Adidas lançou essa coleção e foi um sucesso, faturou dezenas de milhões de dólares. É uma linha de tênis para aquela linha de NFTs do Bored Ape, que é o macaquinho. Vendeu, então você compra um tênis para o seu avatar para você desfilar numa festa ou no seu ambiente de metaverso. Mas que loucura isso! Por que loucura? Se a gente compra um tênis para desfilar numa festa, e esse jovem está comprando tênis para desfilar numa festa, num outro contexto, num outro ambiente. Então, a lógica é essa, e tem monetização nisso, porque tem dinheiro, tem consumo, e as pessoas estão dispostas a fazer isso. O instrumento para isso é o NFT, e quem viabiliza isso são as criptomoedas. Essa sua fala vai em linha com uma entrevista que eu fiz recentemente com algumas, né? Com algumas pessoas que foram no SXSW desse ano. E aí, uma delas, a gente estava conversando sobre tendências e a pessoa fala, uma das tendências que foi apontada é a multiplicação da nossa personalidade no metaverso, porque você pode criar avatares diferentes, com personalidades diferentes, Exato. E você usa de acordo com o universo, ou com o seu estado de humor, ou com o lugar onde você vai. E quando você fala em marcas criando acessórios para você conseguir se diferenciar, juntando com essa tendência de que você pode não mais ter uma personalidade, mas ter vários avatares com personalidades diferentes, isso é um universo enorme, né? Enorme. Infinito. Talvez o problema seja a nossa capacidade de lidar com esse universo de socialização que é completamente diferente do que a gente está acostumado até então, né? E para as pessoas entenderem, que, de novo, isso pode parecer meio, né, esquisito. O instrumento que traz a propriedade do ativo digital, que pode ser o tênis, que pode ser o terreno, nas plataformas do metaverso, é o NFT, que nada mais é do que um ativo, é um contrato de um ativo digital. Você compra ou transaciona o NFT através de criptomoedas, pode ser o Ethereum, pode ser a criptomoeda daquela respectiva plataforma, né? E é o que você colocou, o céu é o limite, porque você pode ter mais de um avatar, né? E esse avatar pode ter roupa, pode ter acessório, ele vai querer ter uma casa, ele vai querer ter um terreno, vai querer investir, enfim, é a multiplicação do mundo parecido com o que a gente está vivendo. Loucura. Agora, tem uma coisa que me pega quando eu ouço essas conversas, que é a nossa situação econômica atual no Brasil. E acho que não só econômica, mas também a nossa situação educacional. Sim. Porque, né, a gente não está falando, a gente fala de acesso à internet, quando a gente fala de metaverso, digitalização, a gente está falando de acesso à internet, a gente está falando de condição econômica, mas a gente também está falando de capacidade de cognição, de aprendizado, de interação. Como é que você vê o Brasil nesse universo? Como que você enxerga? Porque me parece algo ainda muito distante. Sempre que eu tenho essas conversas, eu imagino que é um universo que ainda não chegou para a gente de verdade. Por isso que eu sou tão empolgado com a história do 5G, porque eu acho que ele vai ser uma revolução, uma disrupção, não só... A gente está falando aqui de varejo de consumo, mas na saúde, eu dei um exemplo, Sim. Né? No trânsito, no transporte, porque ele vai tornar as cidades mais inteligentes, e na educação. Tá? Eu trabalhei muitos anos com educação, tenho uma visão muito crítica sobre ela, principalmente no Brasil. Acho que a nossa educação não avançou. Ela é antiga, velha, ultrapassada,
Ultrapassada em que sentido, Eduardo? Ela é burocrática, tá? Então, ela tem regras que atrasam o processo de aprendizagem. Então, o mundo andou, o mundo avançou, e a gente tem, eu estou falando de regras rígidas, de nota, prova, Entendi. frequência, Da sala de lógica mesmo. aula. Pandemia trouxe alguma luz sobre isso, como o ensino à distância, flexibilizou um pouquinho, né? Mas as pessoas não aprendem mais do mesmo jeito, tá? Hoje, eu posso falar por mim, eu sempre fui fascinado por estudar, aprendi demais na minha vida com os livros. Hoje eu não aprendo mais com os livros, né? Eu continuo lendo alguns livros, só que 90% do que eu aprendo hoje está nas pesquisas que eu faço na internet, nos vídeos, nos eventos que eu assisto, os podcasts que eu escuto, os artigos que eu acompanho, porque o conhecimento ele está numa velocidade, né, que aquele processo de você publicar um livro de forma tradicional venceu. Pegando um exemplo do livro, né, a mesma coisa vale para as revistas, né, para os jornais, enfim. Hoje, quando você abre um jornal de manhã, a sensação que você tem que você já sabe tudo que está nele. Então, a mídia, né, a educação, ela precisa se reinventar. Então, acho que as pessoas vão aprender cada vez mais de um jeito diferente e a tecnologia é a grande alavanca para isso. Então, acho que eu entendo que, na medida que a gente coloque acesso à informação de forma mais fácil e mais barata para todo mundo, né? Se nessa pandemia a gente tivesse toda criança, todo jovem com um dispositivo com acesso rápido à internet, a gente não teria o atraso que a gente teve educacional no Brasil, né? E isso vai acontecer em 5 anos, né? Hoje, se eu comparar, se a gente tivesse a pandemia 15 anos atrás, teria sido um desastre maior ainda. Imagina, as pessoas teriam ficado literalmente 2 anos sem estudar nada. Sim, né? Isoladas de verdade. Isoladas de verdade, sem trabalhar, inclusive. Né? Sim. Então, nós vamos para um nível de acesso, de conectividade, que eu acho que, do ponto de vista educacional, para mim, pode ser a solução. Tá? Do ponto de vista econômico, aí sim é um desafio. Né? A gente tem algumas travas que independem da digitalização para poder fazer o país avançar. Né? Não é só educação é a grande solução, mas não é a única, para que a gente possa ter um país que solte as travas e possa voltar a crescer. Eu queria retomar um pouquinho, Eduardo, e falar sobre o que te trouxe aqui, né? Por que a gente te convidou, por que a gente se aproximou, que foi uma pesquisa que a gente fez em parceria com o pessoal do Estadão sobre o comportamento de compra do brasileiro, né? E como a inflação, o cenário político, as incertezas têm impactado esse consumo mais básico, que é o consumo de supermercado, né, que é a primeira necessidade do ser humano, comer, né? Então, queria falar um pouquinho sobre essa pesquisa, sobre esses resultados, ouvir um pouquinho da sua opinião. O primeiro dado que eu queria trazer é sobre a mudança de consumo das pessoas, né? Se a gente falou uma primeira etapa aqui de conversa de tecnologia, né? Como essa tecnologia vai mudar. Agora, como o dinheiro está mudando, né? Como a falta dele mudou aí recentemente o que as pessoas têm comprado no supermercado. A gente viu que 89% das pessoas mudaram alguma coisa em função da alta de preço, né? Em função da inflação que a gente tem sentido aí nas prateleiras, nas gôndolas. Entre elas, as duas principais mudanças que a gente viu foi que a troca de marca, né, para conseguir gastar menos, e os substitutos, os famosos substitutos, o trocar carne vermelha por carne branca, o trocar arroz integral por arroz normal, enfim, trocar produtos, né, em si. Você acha como você vê esse cenário
e como o varejista está sentindo na pele isso. Tá. Primeiro, deixa eu dar um pouquinho da minha visão do que está por trás disso tudo. Tá? A pesquisa de fato mostra fato. Né? Então, o que a gente tem que tentar entender é o que está por trás disso, o que move esse comportamento, aonde estão as exceções e o que eu espero para o futuro. Primeiro a gente não imagina e não entende o tamanho da encrenca e da força de um negócio chamado inflação. Tá? Parece que a gente fala, né, com um exagero sobre isso, mas assim, eu sou apaixonado por macroeconomia, principalmente, né? E a gente ficou desde 94, como eu mencionei, sem uma inflação relevante, né? Então, 94, 2004, 2014, 2019, 25 anos, né? Quase 26 anos de uma economia estável, sempre ali próximo do que a gente chama de meta, né? Que uma inflação de 4% ao ano, 5% ao ano, ela é até saudável, ela dá uma pimentinha, um temperinho nos elementos macroeconômicos. A hora que a gente vai para um descontrole, que é o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, e aí a gente está falando de inflação de 2 dígitos, acontece um fenômeno terrível, perverso, que é má distribuição de renda de forma acelerada e perversa. Né? Então, a classe média e a classe média baixa e de baixa renda perde renda imediatamente. Né? Por quê? Mas as pessoas que são empregadas têm um dissídio, né? O dissídio vem, corrige o salário e está tudo certo. Primeiro que isso não é verdade, porque a inflação do consumidor ela tem sido sistematicamente maior do que o IPCA, inflação da família, né? Quer dizer, aquela inflação de um brasileiro de classe C, ela não tem sido IPCA, ela tem sido sempre a média que a gente tem calculado nesses 2 anos, a inflação de um brasileiro de classe C foi, no mínimo, 35% para 40%. E o IPCA, que é o que, na melhor das hipóteses, corrigiu o salário dele, foi 20%. Então, esse cara perdeu o poder de compra. Se ele for assalariado. Só que aí vamos para um dado que a gente esquece, que é o seguinte: o Brasil tem quase 100 milhões de pessoas na PEA, menos da metade tem carteira assinada. Menos da metade. Certo? Que é quem teria alguma chance de ter o dissídio, que é quem corrige a tal da inflação. O resto é o motorista de Uber, é o taxista, é o autônomo, que não foi exposto a esse dissídio. Ou seja, a gente tem uma parcela gigantesca do brasileiro que, nesses 2 anos, não teve correção daquilo que ganhava. A gente teve na cidade de São Paulo, por exemplo, taxistas ficando 4 anos sem correção nenhuma, não preciso nem dizer o que aconteceu com o combustível. Na prática, o que essa inflação fez? Tirou o poder de compra das pessoas, e aí não tem milagre. Né? Quem tem um orçamento mais apertado, classe média baixa, classe média e classe D e E, a hora que você tira 10, 15, 20, 30% do orçamento, a vida muda completamente. Né? E o que engana um pouquinho é que, nesse momento todo de pandemia e de inflação, muita gente passou a ganhar mais dinheiro. Né? Então, assim, os ricos ficaram mais ricos, né? E nada contra isso. Acho que quem trabalha... O problema do rico ficar mais rico é o pobre ficar mais pobre, não é o rico ficar mais rico. Eu acho ótimo o rico ficar mais rico desde que o pobre fique menos pobre. Né? Então, a gente teve... E isso não é privilégio do Brasil, isso é um fenômeno técnico macroeconômico. O que está acontecendo na Argentina é isso vezes 4. Né? A hora que você vai para uma inflação descontrolada ao cubo, esse processo de má distribuição de renda, ele se potencializa e vai gerando pobreza, pobreza, pobreza e uma nova
forma de consumo. Então, o que essa pesquisa mostra é exato. E olha que detalhe, né? Faz 1 ano e meio que o emprego, que sempre a gente achou que explicava comportamento de consumo no Brasil, vem crescendo, emprego formal e informal. Então, a inflação, que é o que destrói renda, ela é tão perversa que ela não está conseguindo que outras variáveis cumpram o seu papel. Então, resumindo, o que explica e justifica essa mudança é essa inflação descontrolada, que aparentemente chegou no seu pico e que agora desacelera, e que a gente flertou com um fenômeno muito perigoso, que é perder o que se conquistou nos últimos 25 anos, que é construir uma classe média, que é quem de fato gera consumo, constrói varejo, e que a gente acabou perdendo uma parcela importante. Eduardo, e como que o varejista lida com essa questão? Ele simplesmente entende, reage e reformula a sua estratégia. Fenômenos práticos disso. O atacarejo, que é um varejo de desconto, explodiu, ele já é mais de 40% do setor hoje no Brasil, que é um varejo com muito menos serviço, né, orientado para preço, com menos variedade, né, e que, no fundo, é a maneira... O brasileiro, antes dele trocar a marca, ele vai tentar comprar aquilo que ele comprava num local que, por menos que não tenha serviço, que atenda aquilo que ele comprava. Isso é uma opção que ele tem. Claro que, se mesmo assim o óleo, o leite, né, o açúcar, o sal, não couber no orçamento dele, então primeiro ele muda o canal, depois ele começa a mudar a marca, depois ele eventualmente cancela a categoria, que é quando ele começa a deixar de comer carne, frango, enfim. Então, que o iogurte, né? O iogurte, exatamente, o famoso exemplo do iogurte. Então, o varejista ele tem que estar o tempo todo monitorando isso. Então, mudança de canal é um exemplo, há uma explosão dos atacarejos, mudança de categoria é outro exemplo. Então, há mais procura por produtos de primeiro preço, há o que a gente chama de um fenômeno de trading down, que é troca de categorias. Então, quem comprava um iogurte de X agora compra um mais barato, quem comia filé mignon está comprando contra filé, e por aí que é o trading down, né? Há uma sensibilidade promocional como nunca, quer dizer, qualquer coisa que você faça com um efeito promocional, as pessoas reagem, porque as pessoas estão buscando algo que caiba no bolso delas. E não tem como fugir, né, da promoção na situação atual. Não tem como pensar em estratégia para atrair o consumidor que não seja baixando o preço. Enquanto a gente estiver nesse contexto, que, de novo, parece que a luz começou a aparecer no fim do túnel, porque os grandes, o que foram os vilões da inflação, parecem começar a se controlar, que é combustível, alguns preços controlados pelo governo, como energia elétrica, né? Parecem mais sob controle, câmbio, né? Algumas commodities agrícolas, enfim. Então, a gente começa a ter uma chance, e aí vai caber ao governo tentar dar uma freada, porque a gente está na inércia já de preços. Quer dizer, o Brasil tem isso, né? A gente tem vocação para corrige, que depois gera inflação. Então, a gente tem que sair disso, porque, de novo, eu posso falar com propriedade, isso é terrível para o país, isso tira renda, distribui renda do jeito errado e gera um país que a gente não quer ver. Eduardo, sabe uma outra coisa que a gente viu? Uma estratégia do consumidor, né? Mudar um pouco as datas de compras. Sim. Passar a fazer as compras aí no começo do mês, para entender o que vai sobrar, né? Aperta, faz os substitutos, troca a marca, mas no começo do mês, né? Trocando um pouquinho para o começo do mês. Total, Ju. Isso já mudou. As empresas que eu acompanho, a frequência de compra e a distribuição, a sazonalidade intramensal, ela mudou bastante durante esses últimos 2 anos. Ela, ao longo dessa história que eu falei, né, de estabilidade, porque, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Eu adoro citar esse exemplo, porque parece uma loucura, né?
Antes daquele 94, fatídico 94, eu nunca esqueço disso, o Carrefour chegava a ter, em um único dia do mês, tá? Tô falando do Carrefour, que era a maior empresa de varejo do Brasil, né? Que era o 5º dia útil do mês, pegando esse teu ponto, 60% do faturamento do mês em um único dia. Por isso que até hoje tem aquele resquício daquelas lojas gigantes, com 100 checkouts. Por quê? As pessoas recebiam o pagamento, saíam correndo para a loja, que no dia seguinte, aquilo que elas recebiam já perdia valor. A gente tinha uma bancarização mínima no Brasil, de classe média, então você recebia o salário no supermercado. Tá? A hora que veio estabilização, bancarização, você falou, opa, peraí, eu recebo o meu dinheiro hoje, no final do mês ele vale praticamente a mesma coisa. Não está mais no colchão, está no banco. Não preciso sair correndo, eu posso ir uma semana, posso ir na outra, posso comprar um produto mais fresco. Então, a frequência de compra distribuiu, então não teve mais aquela loucura. Isso foi aos poucos, não foi de repente. Quando volta essa inflação desse jeito, primeiro dá aquela sensação de que o dinheiro perde valor, segundo, você não sabe se ele vai durar, então volta um pouquinho disso. Não nas proporções que eu estou dizendo, mas a concentração nos primeiros 10 dias do mês aumentou brutalmente. O que para o varejo é um desafio, né? Porque você não contrata funcionário só por 10 dias, né? Você não monta a loja baseada em 10 dias. Como é que você administra a loja os outros 20? Na nossa pesquisa, esse foi o comportamento que, acho que foi a terceira posição de mudança, assim, porque veio forte mesmo. Muito forte. Não foi brincadeira, não. Eu lembro de quando eu era pequena, a gente tinha muito esse hábito. Chegou dia 5, vai fazer compra. Era assim, vamos fazer compra até o dia 10. E isso foi... você dispensa, freezer, congelador. Você contando esse exemplo, eu vi a minha vida, assim, e quando eu passei a fazer as compras da minha família, eu falei, peraí, mas eu não preciso fazer isso, não preciso fazer no dia 5, no dia 6, até o dia 10, eu posso fazer no dia 20, eu posso fazer no dia 15, né, e hoje eu já retomo, já falo, opa, acho que eu preciso comprar até o dia 5, então, você contando esse exemplo, exatamente, passou para mim um filme aqui, de um exemplo da minha vida, do comportamento da minha família, né? A NRF 2022, eu não participei, mas vi os pós-NRF, as coisas que depois vocês trouxeram, né, para a gente. Eu fiquei com 3 principais pontos aí, que é sobre, inegavelmente, falou-se de digitalização, né, a evolução dos negócios digitais. O segundo ponto, as políticas e práticas de ESG, ficou muito forte, né, e por último, e acho que, não por último aqui, por último na minha fala, mas sobre a liderança com propósito, a importância da liderança com propósito, né, das empresas se terem líderes que disseminem propósito e com isso têm espelhos para os seus colaboradores, né, isso para mim foi um geral, assim, de NRF 2022. O que você espera de NRF 2023? O que você acha que vem por aí? Sim. Você está certíssimo nos pontos, eu acrescentaria um quarto só, que ele continua e eu acho que ele vai ser muito debatido, que é o tema da supply chain, tá? Porque ele não está resolvido, né? E era um tema que a gente achava que estava, né? A gente, durante anos, achava que o mundo estava globalizado, que produzir era um commodity, né? Que o desafio era só ter para quem vender, ter o que vender era fácil, né? E aí, de repente, com pandemia, guerra, né? E outras cositas más, a gente percebeu que até hoje, né? A gente tem um problema gravíssimo de abastecimento, de oferta, e obviamente que o desafio não é só produzir, é distribuir, né?
Então, essa é uma discussão, e eu estou falando no plano estratégico, né? Que é que nível de estoque eu preciso ter, quem são meus fornecedores, quanto que eu vou depender de importação, como é que eu posso ser mais eficiente. Então, esse é um tema que foi e vai ser ainda mais discutido na NRF 23. Pegando o tema de ESG, a gente tem saído um pouco do eixo do E, que é o environmental, que é o sustentabilidade, que não é que ele deixou de ser importante, é que ele já foi bastante discutido e está em prática, a questão do carbono, a questão do lixo, né, a questão de uma série de coisas. É que, principalmente lá fora, estava se dando muito pouca ênfase na questão social. Então, desde o ano passado, se falou muito de equidade, diversidade e inclusão, né, e isso tende, de novo, a ganhar mais força, né, com tudo que a gente tem visto no mundo. E o varejo é a grande plataforma para isso. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4 americanos trabalha para o varejo, né? E no Brasil não é tão diferente assim. Então, o varejo tem uma responsabilidade aí, dentro do plano do ESG, como grande empregador, de olhar diversidade, equidade e inclusão, falando de diversidade de raça, de sexo, de tudo, tá? Então, acho que esse é um outro eixo. Tem o 5G, que eu acho que começa a ser colocado como elemento chave de como é que ele vai transformar, a pergunta que a Thaís fez, né? Ok, matéria-prima funcionando. Vamos começar a ver como é que o caldo funciona, né? Como é que fica a loja, como é que fica esse consumidor usando o 5G. Nós vamos começar a ver a coisa funcionando agora no Ocidente, já que os testes principais estavam mais lá para a Ásia. Tal. Então, acho que esse é um outro tema que vem. A questão da volta do físico, que é bem deste metade de ano para cá. Então, como é que ficam os shoppings, como é que fica a demanda, né? Vocês que trabalham tanto com essas pesquisas de potencial e de demanda, uma das grandes dúvidas é como é que eu calibro esses algoritmos de demanda a partir dessa normalidade, né? Qual vai ser, de fato, o potencial de um shopping center, de uma loja física, dado a um digital, por exemplo, no Brasil, no nível de 12, né? Nos Estados Unidos, próximo de 20. Quanto que isso é incremental, quanto que isso tirou do físico, ou quanto que do físico é o omnichannel, então está junto. Então, essa é uma discussão também que a gente espera até lá. Eduardo, você tocou num ponto muito sensível para a gente, tem sido o nosso desafio diário, como projetar demandas, né, do tamanho de mercado, para final do dia falar de potencial de mercado com base Aliás, no que Ju, está desculpa te acontecendo, né? interromper, já na RF 22 teve, e a gente espera assim, a pandemia mudou o jeito das pessoas viverem e trabalharem. E isso muda a demanda. Então, o home office, as pessoas morando mais no interior e menos nas cidades, né? Agora, e o americano discute muito isso, né? Quer dizer, se você não discutir urbanização, trabalho, você não discute varejo, né? Porque as lojas o varejo segue concentração populacional. Se a concentração populacional mudou pós-pandemia, se as pessoas estão morando de um jeito diferente, num lugar diferente, estão trabalhando com uma frequência diferente, o varejo também vai mudar, tá? Então, isso a gente começa a ver uma certa estabilização, né? Porque não se fala mais em lockdown, não se fala mais em... A pandemia ainda está aí, mas ela passou a ser parte da nossa vida, então agora que a gente começa a entender, tá bom, as pessoas vão para o escritório com que frequência? Ok. Então, como é que ficam os centros de escritório? Beleza. Quem resolveu mudar para o interior vai ficar lá ou vai voltar? Né? Que tamanho vão ter as cidades? É aí que a gente vai começar a entender os reais potenciais de varejo dos lugares. Exatamente, exatamente. E mesmo aquela parcela que mora no mesmo lugar, ela se locomove muito menos, ela se desloca muito menos. A gente fez uma outra pesquisa que era justamente para isso, entendeu? Quantas pessoas estão saindo de casa ou quantas pessoas estão ficando em casa.
na visita ao shopping, mudou sensivelmente o número de pessoas que, antes da ida ao shopping, estavam em casa ou no trabalho. Hoje, as pessoas estão de longe em casa, antes de ir para o trabalho. Então, é um comportamento que certamente mexe com toda a lógica do que a gente veio aprendendo, né? Então, agora a gente vem com outros aprendizados. Eduardo, eu adorei o nosso papo, muito interessante, aprendi muito, e agradeço de novo, assim, sua participação e a oportunidade de poder conversar com você, te conhecer um pouco mais. Já quero ir para a NRF, aqui já fora de podcast, né, mas é uma coisa que eu tenho amadurecido, assim, um pouquinho, cada ano eu amadureço um pouco mais, né, e acho que agora, 2023, quem sabe. Bom, obrigado, adorei a conversa, e eu falo que conhecimento é feito para a gente melhorar a vida das pessoas. Então, quem estiver nos escutando, se a gente conseguiu durante só uma horinha aí, né, melhorar um pouquinho aí quem nos escutou, a gente cumpriu com esse nosso papel aí. Com certeza. Isso. Obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!